faz alguns anos que eu tenho tido muito cuidado com o que eu faço e olhado muito para minha motivação, para minha intenção. Eu gosto muito de uma parte da Bíblia que eu estava lendo, eu estava meditando ainda mais nela, que é sobre o jejum, né, que Deus ele escolheu. E quando a gente pensa em jejum, normalmente as pessoas pensam em práticas de alimento ou práticas de tirar algo, né, ali para não para diminuir nessa questão da carne e ligar mais para o espírito. Mas jejum não é apenas deixar de comer, né? O jejum ele tem que ser uma prática que ele produz uma transformação. E quando a gente vai ler nessa parte de Isaías 58, ele fala que é libertar o oprimido, romper estruturas de injustiça, parar de controlar ou dominar pessoas, compartilhar recursos com quem precisa, repartir o pão com o faminto. Então a espiritualidade deixa, né, ali verdadeira, ela deixa de ser uma coisa só, eu estou aqui num ritual, mas ela realmente é olhar para a necessidade do outro, é para ter a compaixão. E ele fala que quando você faz isso, rompe a luz como a alva. E como o coração vai se alinhando, porque onde tem luz, o que acontece? Toda a confusão, ela se dissipa. Onde tem luz, as coisas, elas florescem, a presença de Deus se manifesta. E quando eu falo presença de Deus, todos nós somos partículas de Deus. E é legal que nesse jejum, né, nisso que ele está trazendo, ele mostra que existe um fluxo natural quando a gente vive segundo alguns princípios. E quando eu trabalho com pessoas que estão vivendo vários tipos de dores, uma das coisas que eu preciso trabalhar é esse lugar interno onde ela tem um jugo, um dedo que ameaça, um falar injurioso. E quando eu falo isso é no sentido de internamente existe uma opressão, existe um dedo acusador, né, que vive culpando os outros, muitas vezes por não ter uma autorresponsabilidade e declarando palavras que ferem. Às vezes não são palavras que são ditas, mas que estão no coração dessa pessoa. E a pessoa ela se sente mal. Então esse processo de jejum verdadeiro é de restauração e construção. E fala sobre essas promessas que vêm disso, que é direção, satisfação em tempos difíceis, força renovada, fertilidade espiritual. Ele fala que vai ser como um jardim regado. Então a imagem é de alguém que não vive mais na escassez, mas de uma fonte constante. E mais para frente ele fala, os seus filhos edificarão as antigas ruínas. Então não é apenas uma bênção de final, existe uma restauração geracional. Então, para quem trabalha com famílias, para quem trabalha com terapia, com mentoria, tudo, essa palavra tem um significado muito especial, porque nós temos esse processo de cura para a gente reconstruir aquilo que foi destruído por gerações, às vezes, dentro do nosso sistema familiar. E nesse contexto de Israel, né, eles estavam vivendo muitas coisas, e às vezes eles queriam entender de Deus porque Deus não ouvia eles. E esse era o jejum que Deus buscava, e não um jejum religioso, um jejum de ritual. E eu tenho observado isso para minha vida, buscando quais são as motivações que tem no meu coração. E a pergunta que eu deixo para vocês também é: como tem sido a vida de vocês nesse sentido? E não tô falando para escrever aqui no comentário, não. Estou fazendo isso como uma forma mesmo de meditar, de olhar para isso, porque existe, às vezes muitas pessoas chegam para mim, eu estou perdida, eu não estou conseguindo, eu estou me sentindo confusa, mas quando vai ver, existe dentro dela um lugar de vítima, um lugar ainda que na criança se sentiu injustiçada e não conseguiu sair ainda desse lugar. Mas quando a gente faz o verdadeiro jejum, ou seja, quando a gente olha realmente para essas áreas, a gente volta a brilhar, a gente floresce e as gerações futuras são abençoadas. Há 7 anos atrás, quando eu tomei a decisão de fazer isso, eu tenho visto o quanto coisas na minha geração já estão sendo transformadas e que meus filhos não vão precisar repetir. E deixo aqui para vocês essa reflexão, isso que eu tava olhando para mim mesma, e eu quis compartilhar com vocês aqui, principalmente porque eu sei que muitas pessoas aqui são pessoas cristãs, pessoas que conhecem a palavra e que muitas vezes fazem, né, práticas de jejum e oração, mas eu quero deixar para vocês que vocês vão mais profundo, que vocês façam aquela parte de olhar, né, para dentro internamente da melhor forma possível e olhem o que dentro de mim ainda preciso olhar para a intenção e motivação.